Vamos falar de política americana. A USAID, na tradução Agência Americana para Desenvolvimento Internacional, foi criada em 1961 para financiar o desenvolvimento de países estrangeiros. Uma agência para comprar influência, implantar agendas, o famoso soft power. O hard power é a influência através da força, né, militar ou econômica. Tipo, uma operação como na Líbia, né, para derrubar o Gaddafi, ou um bloqueio comercial, como os que a gente já está acostumado aí em Cuba, na Venezuela. O soft power, ele funciona construindo redes de influência, criando narrativas convincentes, utilizando poder financeiro. Bons exemplos são os golpes militares na América Latina, na Argentina, no Brasil, no Chile, ou até o que os Estados Unidos e a CIA fizeram com a Operação Lava Jato no Brasil, né? Causando muita tensão política, destruindo empresas internacionais, né? E empregos sem dar um tiro. Mas voltando aí essa semana, o DOGE, né, o DOGE, o Departamento de Eficiência do Governo, que é liderado pelo Elon Musk, que tem o objetivo de reduzir custos do Estado, que colocou a molecada ali para trabalhar, utilizando tecnologia avançada ali. Eles iniciaram uma análise detalhadas ali dos gastos dessa agência, a USAID, chamou muita atenção da opinião pública e motivou muitos protestos essa semana dos políticos democratas. Né? Na lista de gastos, várias coisas absurdas vieram à tona, né? A secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, ela enumerou alguns desses gastos aí para a imprensa. Por exemplo, US$ 1,5 milhão para promover diversidade na Sérvia, US$ 70 mil para a produção de um musical de diversidade na Irlanda, US$ 47 mil para uma ópera com pessoas trans na Colômbia, US$ 32 mil para uma história em quadrinhos trans no Peru, US$ 20 milhões para um programa Vila Sésamo, né, o Sesame Street, para promover a inclusão no Iraque, meu Deus. US$ 2 milhões para mudanças de sexo na Guatemala, US$ 6 milhões para promover turismo no Egito, US$ 4,5 milhões para combater a desinformação no Cazaquistão, ó o Borá aí. E por aí vai. Além desses, outros gastos foram revelados pela imprensa, por pessoas do governo, né, políticos republicanos e pelo próprio Elon Musk, aí toda hora tweetando. Por exemplo, a USAID enviou US$ 500 milhões por uma ONG, uma organização não governamental chamada Internews Network. Eles trabalham com mais de 4 mil veículos para treinar jornalistas e combater a desinformação. Essa ONG, sem fins lucrativos, é liderada por Janine Burgat, que trabalhou para a própria USAID por 6 anos e recebe US$ 500 mil por ano. Também US$ 27 milhões foram descobertos aí, foram enviados, né, para um grupo de promotores ligados ao bilionário George Soros, incluindo o The Tide Center, que desempenhou um papel fundamental aí dentro do movimento Black Lives Matter. O pessoal lembra, principalmente na pandemia, aqueles protestos, né? Depois da morte do George Floyd. Já é quase US$ 250 milhões aí em fundos direcionados a organizações ligadas ao George Soros. E a gente tem que admitir que muitas coisas que foram classificadas como teorias da conspiração nos últimos anos, principalmente vindos da direita, da extrema-direita, agora estão surgindo, estão emergindo aí como coisas reais, né, como fatos. É inegável. E que muitos desses movimentos, outros gastos também, outros gastos detectados aí, mostram que muitos desses movimentos sociais bancados pelo Partido Democrata não foram tão orgânicos quanto a gente pensava, né? Principalmente alguns surgidos dentro das universidades. Mas nem tudo é 100% ruim, eu sempre falo isso, nem 100% bom. A USAID tem boas iniciativas, tem programas de ajuda humanitária no continente africano que envolvem nutrição, que envolve cuidados com a saúde, né? Tem programas de vacinação, tratamento para várias doenças, como a AIDS, e os Estados Unidos são responsáveis por parte considerável do financiamento de profissionais, de infraestrutura nesses locais, nesses países africanos. E nesse momento, com toda essa incerteza aí, vários centros de tratamento já estão sendo fechados, profissionais de saúde já foram desligados,
e a verdade é que muita gente vai morrer com essas novas medidas, né, sem esse dinheiro dos Estados Unidos. É curioso como os Estados Unidos, né, pós Segunda Guerra, sempre foram vistos aí como o grande vilão internacional pela esquerda, principalmente, né, o imperialismo, que é um fato, né, também, é irrefutável, mas agora com a possibilidade desses cortes aí de fundos para organizações e para países internacionais aí, o governo acaba sofrendo várias críticas, né, dessa mesma esquerda que você nunca viu ninguém citar é, essas coisas, né? Nossa, os Estados Unidos, como os Estados Unidos ajudam países na África. Não, ninguém nunca falou isso. Falam dos países que os Estados Unidos bombardeiam, com razão, né? Mas essa parte foi sempre omitida. Agora, tirando esses investimentos, os Estados Unidos fica ainda pior, né? Na visão dessa galera, pior do que antes. É uma situação que, como sempre, tem pelo menos dois lados, né? Primeiro, assim, quando a gente fala sobre o Elon Musk, né? O que o nosso cérebro automaticamente dá para a gente como resposta, né? Ele é o homem mais rico do mundo, não foi eleito, né? Tá desempenhando um papel fundamental no governo, com acesso a dados, a decisões super sensíveis aí, sem ter recebido um voto, né? Os liberais aí nos Estados Unidos, a esquerda, como eles falam aqui, estão gritando muito contra isso, com razão, né? Mas de uma forma que eu tenho achado muito emocionada e muito fragilizada, né? O Partido Democrata está numa posição muito frágil nesse momento, sem nenhum apoio popular. E as plataformas de esquerda, mídias corporativa e independentes aí, ignoram completamente esses dados que estão surgindo, essa corrupção escancarada, né? Um pouco o lance da captura ideológica que a gente falou essa semana aqui no canal, às vezes no automático, o cidadão, dependendo do lado que ele está comprometido, esquerda, direita e tal, ele acaba comprando narrativas aí sem ativar o bom senso, né? Se sentindo obrigado a defender esse lado que ele está, mesmo que de repente não faça nenhum sentido, né? Tanto de um lado quanto do outro. Por outro lado, é óbvio que o Elon Musk e o governo do Donald Trump, eles só vão revelar dados aí que comprometam o outro lado, né? Informações que interessem a eles, né? Que corroborem aí com as narrativas deles e que tragam ainda mais a opinião pública para o lado deles, né? Eliminar essa agência aí, a USAID, vai de encontro a esse nacionalismo populista aí que foi idealizado pelo Steve Bannon lá atrás, né, antes de 2026, e o projeto 2025 que está sendo adotado pelo Donald Trump, com vários conselheiros ao redor dele, o Stephen Miller, né, o cara que está à frente aí da questão imigratória, por exemplo, mas eliminar a USAID, como eu disse no início do vídeo, vai com certeza reduzir o soft power dos Estados Unidos no mundo, né? Então é meio que um pacote, menos ajuda para países pobres e para pautas identitárias, mas também menos influência externa. É bom ou ruim? Né? É meio complicado. Muita gente detesta essa influência dos Estados Unidos em países. A gente que é latino, que é do Brasil, brasileiro, a gente sabe o quão mal fez, né, para o Brasil as ações da CIA e outros países da América Latina, a Operação Condor, né, o Henry Kissinger e todas as histórias, os golpes de estados bancados pelos Estados Unidos na América Latina. A China, né, que talvez hoje seja o país que melhor trabalha esse soft power, né, cada vez mais influente no cenário internacional, principalmente através das relações econômicas, com certeza está de olho em tudo isso, né, projetando um avanço ainda maior nesse campo e, como eu disse, a USAID existe desde 1961 e vários presidentes com diferentes ideologias, diferentes agendas passaram pela Casa Branca e ninguém até hoje ameaçou encerrar a agência, o que reforça um pouco a ideia do One Party System, né, o sistema de um partido nos Estados Unidos. Cada partido tem uma mensagem um pouco diferente, mas em relação à política externa não muda muito. E é um sistema que é cada vez mais contestado por boa parte do eleitorado americano.
apesar da vitória contundente do Trump aí nas últimas eleições, nunca tantos americanos se registraram como independentes, né? Não são registrados nem como republicanos, nem como democratas, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou registrado aqui como eleitor independente. Não dá para julgar quem está indignado, né? Quem está até defendendo o fim da agência, considerando que foi revelado, né, nessa lista que não está completa. Eles, segundo o governo, eles estão analisando linha a linha, né? Então acho que muita coisa ainda vai vir à tona. Mas os Estados Unidos, como a gente sabe, é um país com muitos problemas internos, né? São, por exemplo, 47 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar. Muita gente passa fome no país mais rico e obeso do mundo. Dizem que os dados são de 1 a cada 5 crianças vivem em insegurança alimentar aqui nos Estados Unidos. São mais de 700 mil pessoas morando nas ruas, né? Sem ter um abrigo, uma casa. Impressionante esse número. Como eu disse, a maior economia, o país mais rico do mundo. O eleitor, o contribuinte, ele quer transparência sobre como o dinheiro público é utilizado, né? Mas também é muita inocência achar que o governo do Donald Trump não tem nenhum podre, ou que se tivesse, divulgaria, né? Então é isso, a gente vai ter acesso ao que interessa a quem está no poder. E aqui nos Milênios Geriátricos a gente continua de olho tudo que acontece na política americana para te deixar atualizado. Valeu!